Olá pessoal, mais uma aula de trigonometria no triângulo retângulo. Nessa aula 6 a gente vai começar a tratar dos ângulos notáveis. São ângulos que tem seno, cosseno e tangente, bem bonitinho, que a gente pode demonstrar, tá certo? Tem as respostas deles. Bom, vamos lá, vamos começar pelo ângulo de 45 graus. Para isso, no triângulo retângulo isósceles, CAB reto em C, os catetos medem L. Determine, racionalizando quando necessário, a hipotenusa, o seno de 45, o cosseno de 45 e a tangente de 45. Então assim, primeiro eu vou fazer o esboço desse triângulo ao qual o enunciado se refere. Ele é um triângulo retângulo, onde os catetos medem L. Tá? Uma medida aqui qualquer que a gente está denominando aqui pela letra L, tá? Digamos 10 centímetros. Enfim, aí o L representa qualquer valor, tá certo? Esse triângulo é reto em C, então aqui, aqui pode ser o B e o A, ou o A e B, tanto faz, mas ele tem que ser reto em C para ficar de acordo com o enunciado. Pois bem, gente, esse triângulo, você pode perceber que ele é a metade de um quadrado, tá certo? O quadrado aqui de lado L, ele é a metade de um quadrado. Foi traçada aqui a diagonal do quadrado, tá? Vou chamar aqui a hipotenusa de x. E aí estamos com a figura detalhada, tá? Descrita no enunciado. E o item A, a primeira coisa a fazer é determinar essa medida da hipotenusa, no caso em função de L. Para isso, basta a gente utilizar o teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Item A. A gente sabe pelo teorema de Pitágoras que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? X ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Como aqui é a mesma letra e ambos estão ao quadrado, eu posso escrever que x ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Beleza? Extraindo raiz quadrada nos dois membros, que é o mesmo que passar esse 2 para o outro lado, ele vira raiz, a gente vai ter que x é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Rapidamente dizer que a priori seria mais ou menos essa raiz quadrada. Como a gente está tratando de valores positivos, já que é uma medida, né, uma distância aqui, então vamos pegar só o valor positivo, tá? Pois bem, a raiz de 2L ao quadrado eu posso escrever como sendo a raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado, né? Utilizando as propriedades lá das raízes. A raiz de um produto é o produto das raízes. Muito bem. Daí, a raiz de 2 não tem solução, na verdade é um número irracional, né? Melhor representação é essa mesmo. Já a raiz de L ao quadrado, dá para cancelar aqui a raiz com o quadrado e sobra só o L, tá? De novo, nós teremos aqui módulo de L. Depois eu dou mais detalhes disso, mas o fato é que, como a gente está considerando só a parte positiva, já que L é uma medida, então só o L, tá? Bom, e aí, normalmente a gente coloca esse número, entre aspas aqui, esse L representa um número, antes da raiz, fica L raiz de 2. Ok? Alguma dúvida? Poste nos comentários. Bom, daí voltando aqui a figura, a gente vai ter que esse ângulo aqui é 45 graus, que é exatamente o que nós queremos, né? Por que é 45, professor? Ora, inicialmente nós não temos aqui um quadrado, aqui não seria 90, mas essa diagonal divide esse ângulo exatamente ao meio, tá? E aí 45. E aí, vamos à letra B, determinar aqui o seno de 45 graus. Lembrando que o seno, lembra aí, é cateto oposto
sobre a hipotenusa. Aqui, quem é o cateto oposto ao ângulo de 45 graus? O cateto oposto é L. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o x. Tá? Mas a gente já descobriu que x é L raiz de 2. Então, vou escrever aqui o seno de 45 é igual a L sobre x, que é L raiz de 2. Que dá para cancelar esse L com esse L. Em cima, quando não tem nada, fica 1, né? Embaixo, raiz de 2. Ok? Então, seno de 45 é 1 sobre raiz de 2. Gente, a gente deve evitar ter uma raiz aqui no denominador. Então, para isso, a gente vai fazer o que o enunciado se refere aqui, ó, racionalizando quando necessário. Então, observa. O seno de 45, que a priori é 1 sobre raiz de 2. Se eu multiplicar por 1, não altera nada, né? Sendo que esse 1, eu vou escrever assim, ó, raiz de 2 sobre raiz de 2, ok? Isso aqui é 1, né, gente? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. E multiplicando 1 sobre raiz de 2 por 1 não altera nada, continua 1 sobre raiz de 2. Então, ao acrescentar isso, continua sendo seno de 45. No entanto, efetuando agora a multiplicação, raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 vezes 2, que é a raiz de 4, que é 2. Beleza? Então, a gente conclui que o seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Gente, se você entendeu direitinho, eu convido a dar uma pausa e tenta fazer a letra C, cosseno de 45. Ok? Beleza, então vamos ver como é que resolve. Você vai ver que deve ter percebido que vai dar a mesma resposta, né? Vejamos. Ora, olhando aqui para a figura, o cosseno de 45, vamos lembrar que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto vizinho, tá? Então, olhando para a figura, quem é o cateto vizinho ao ângulo de 45? É esse L, né? E a hipotenusa é o x, que é L, raiz de 2. Ora, exatamente o que aconteceu aqui, não foi? Ó, no seno de 45. Daí para frente, toda a conta é a mesma, certo? A gente cancelaria esse L com esse L, ficaria 1 sobre raiz de 2, que racionalizando, né, toda essa linha aqui, ó, a gente ia chegar ao resultado, raiz de 2 sobre 2. A propósito, né, só escrever aqui, ó, cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. E aí, vou lembrar vocês, a propósito, na aula passada, a gente viu, vou botar assim, ó, lembra? Na aula passada, a gente viu que se os ângulos A mais B resultarem em 90 graus, então o seno do ângulo A é igual ao cosseno do ângulo B, que é justamente o que aconteceu aqui, gente. 45 mais 45 dá 90, ó. É como se aqui fosse o ângulo A e aqui o ângulo B. Nesse caso, eles são iguais. 45 mais 45 dá 90. Daí, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Beleza? Bom, para finalizar essa nossa aula, vamos ao item D, que é a tangente de 45. Também sugiro, se der uma pausa, faça aí rapidinho e volta aqui para ver se acertou. Então, vamos lá. Tangente de 45, a tangente, né, ela é definida como o cateto oposto sobre o cateto adjacente.
o cateto oposto, vamos lá ver quem é. Ó, 45, cateto oposto, L. E o cateto adjacente? L também. Então, cateto oposto é L, cateto adjacente é L, dá para cancelar. L dividido por L dá 1. Beleza? Assim sendo, a gente conclui nossa aula dizendo que a tangente de 45 é igual a 1. Ok? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Até a nossa próxima aula.